Que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. O título da nossa lição de hoje é Deus usou Jefté para libertar a Israel. Mas antes vamos fazer uma pequena oração para pedir ao Senhor a sua direção. Querido Pai Celestial, te pedimos neste momento que, por favor, nos dês a sabedoria do alto. Que o teu Santo Espírito nos dirija e ilumine a nossa mente para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos analisar a nossa lição com o título Deus usou Jefté para libertar Israel. Vamos diretamente à nossa primeira pergunta. E o nosso subtítulo é Maltratado na própria família. O que foi registrado nas Escrituras sobre a história de Jefté e a maneira como seus irmãos o trataram? Em Juízes nos diz: Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Bom, então a pergunta nos diz: o que foi registrado nas Escrituras sobre a história de Jefté e a maneira como seus irmãos o trataram? Primeiramente, ele não era filho da verdadeira mulher de Gileade, senão filho de uma prostituta. Por isso, seus irmãos o expulsaram da sua casa e Jefté, então, fugiu para longe de seus irmãos. Mas o interessante ali é que diz que Jefté era homem valoroso. No entanto, mesmo assim, seus irmãos não gostavam dele. E Jefté tinha realmente um caráter do temor de Deus, eu acredito, já que ele não brigou com seus irmãos, mesmo ele tendo valor, sendo forte, sendo valoroso, não brigou com os seus irmãos, mas preferiu sair longe para evitar problemas. A nossa notinha nos diz: os inabaláveis servos de Deus têm geralmente sofrido a mais amarga perseguição de falsos mestres da religião, mas os verdadeiros profetas sempre preferirão reprovação e mesmo a morte a serem infiéis a Deus. Olhos infinitos estão sobre os instrumentos da reprovação divina e estes carregam uma pesada responsabilidade. Mas Deus considera a injúria que lhes é causada pela falsa representação, falsidade ou abuso como se fossem feitos a si mesmo e punirá adequadamente. Bom, na verdade, Jefté ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, mesmo sendo um homem valoroso. E a notinha está nos dizendo aqui que assim também os servos de Deus, os inabaláveis servos de Deus, quase sempre eles são perseguidos com uma amarga perseguição pelos falsos mestres da religião. Não esqueçamos que os filhos de Gileade também eram da religião, né? Então, aqui nos está mostrando também que os verdadeiros profetas sempre preferirão reprovação e mesmo a morte a serem infiéis a Deus, ou seja, estarão dispostos a ser perseguidos antes que fazer alguma coisa que seja contra a vontade de Deus.
Mas algo muito interessante, mesmo que os servos de Deus, eles não se vinguem pelo que está acontecendo com eles, há alguém que está ao seu favor. E é o que nos diz a notinha na última parte. Mas Deus considera a injúria que lhes é causada pela falsa representação, falsidade ou abuso como se fossem feitos a si mesmo e punirá adequadamente. É o que nós vemos aqui, que Jefté, ele fugiu, ele preferiu evitar problemas, mas Deus estava a favor dele. Vamos na segunda pergunta. Quais inimigos foram à guerra contra Israel? A quem os israelitas recorreram para encontrar uma saída para esse terrível problema? Vamos ler o nosso versículo. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Interessante. Isso está em Juízes capítulo 11, versículo 4 até o 7. Então, quais inimigos foram à guerra contra Israel? Os filhos de Amon. E a quem os israelitas recorreram para encontrar uma saída para esse terrível problema? Foram a Jefté, aquele que eles tinham expulsado da sua terra, que tinham dito: você não vai ficar aqui. Então Jefté tinha fugido, mas nós lembramos que ele era um homem valoroso. Portanto, eles foram procurar Jefté. Agora, a pergunta que Jefté faz para eles: mas vocês não tinham me expulsado da casa de meu pai e agora que vocês estão em aperto, agora vocês vêm me procurar? Mas geralmente ser humano é assim, né? Quando está em necessidade, aí vai procurar aquela pessoa que esqueceu, que maltratou, se é que essa pessoa pode o libertar. A nossa notinha nos diz: Satanás se deleita na guerra, pois ela excita as piores paixões da alma e então arrasta para a eternidade suas vítimas, mergulhadas em vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações a guerrear umas contra as outras, pois ele pode assim desviar as mentes do povo da obra de preparação para estar em pé no dia de Deus. Os amonitas vieram fazer a guerra contra Israel, e quem se deleita com a guerra é Satanás, porque ali muitas pessoas morrem, talvez muitas daquelas pessoas que não estavam preparadas para ter um encontro no dia final, no dia de Deus. Como estamos nós? Será que nós estamos preparados para o dia final do Senhor? Nós temos que pensar que a guerra não é para o povo de Deus. Por isso que nós, como igreja, como sociedade, como filhos de Deus, nós não participamos na guerra, porque nós sabemos que isso não é um plano de Deus, é um plano do inimigo para perder as almas. E o propósito de Cristo e o propósito da sua igreja deve ser não perder almas, mas sim ganhá-las. Vamos para a terceira pergunta. Jefté é chamado para liderar. Como resultado do acordo feito, em que posição Jefté se encontrou? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, isso está em Juízes, capítulo 11, versículo 8 a 11. Por isso tornamos a ti para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, como resultado do acordo feito, em que posição Jefté se encontrou? Se encontrou por chefe. Eles colocaram ele como chefe. Continua dizendo o versículo. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade:
se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei como chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então, o resultado do acordo foi que Jefté seria o chefe. Vamos ler o segundo parágrafo da nossa nota, que diz assim: levantou-se um libertador na pessoa de Jefté, gileadita, o qual fez guerra contra os amonitas e destruiu eficazmente seu poderio. Durante 18 anos por este tempo, Israel havia sofrido sob a opressão de seus adversários. Todavia, a lição ensinada pelo sofrimento foi de novo esquecida. O povo sempre se esquecia da promessa que fazia a Deus de voltar aos seus caminhos, né? E o Senhor levantou agora então este libertador, que foi Jefté. Pergunta número 4. Que argumentos convincentes Jefté apresentou por escrito para persuadir o rei dos amonitas e não atacar a Israel? Em Juízes capítulo 11, versículo 12, depois o 26 ao 29 nos diz: e enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim para pelejar com a minha terra? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Armon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhes enviou. Que argumentos, então, convincentes Jefté apresentou por escrito para persuadir o rei dos amonitas e não atacar Israel? Em primeiro lugar, lhe faz uma pergunta: por que vieste a mim para pelejar contra a minha terra? O outro diz: porque na verdade o rei dos filhos de Amon tinha falado que era que os filhos de Israel estavam tomando posse da sua terra. Mas Jefté respondeu que não, que essa terra era Deus quem tinha dado ao povo de Israel, e porque durante tantos anos, 300 anos que Israel estava morando nessa terra, por que eles não tinham recuperado essas terras se fossem deles? E a outra, que Jefté, o outro argumento de Jefté: eu não estou fazendo mal para você, por que você vem procurar o meu mal? Em outras palavras, o que Jefté queria dizer é: por que não arrumamos este assunto em paz? Por que não deixamos a guerra de lado e façamos a paz? Ou seja, não façamos a guerra. Um chamado à paz. Porque se Jefté quisesse, na verdade, guerrear contra o povo dos filhos de Amon, ele nem teria feito nenhuma carta. Ele teria simplesmente ido com o exército e atacar. Mas Jefté, ele propôs primeiramente a paz. A nossa notinha nos diz: pontos difíceis da verdade presente têm sido compreendidos através de fervorosos esforços de uns poucos que eram dedicados à obra. Jejum e fervorosa oração a Deus têm levado o Senhor a abrir-lhe seus tesouros de verdade ao entendimento. Ardilosos oponentes e vangloriosos Golias precisam ser enfrentados, às vezes face a face, porém mais frequentemente com a pena, ou seja, com os escritos. Satanás tem motivado homens a erguerem feroz oposição
e cegarem os olhos do povo e obscurecerem sua compreensão. Os poucos que tinham os interesses da causa da verdade divina no coração se ergueram em sua defesa. Não procuraram comodidades, mas estavam dispostos a arriscar a própria vida em favor da verdade. Nós vemos aqui lições importantes a aprender. Primeiramente, Jefité, ele chamou a paz. E a guerra nem sempre é, como diz aqui, de armas, mas também na doutrina, nos falsos ensinamentos. Hoje nós encontramos, às vezes, pessoas que se levantam até dentro da própria igreja, que fazem oposição à verdade. Esses são os Golias que os filhos de Deus devem enfrentar, mas não enfrentar com armas, nem com palavras, senão com a verdade, que é o que está falando aqui, né? E às vezes devem ser enfrentados, diz, ensinando, outras vezes pode ser também por escrito, né? Ensinar a verdade. Mas Satanás, ele se levanta e coloca pessoas em feroz oposição. O que o povo de Deus deve fazer? O povo de Deus deve sempre procurar a paz, procurar ensinar as coisas de maneira que não se veja guerra, mas que se veja paz. O Senhor também está fazendo um chamado hoje para cada homem e para cada mulher, um chamado à paz. Reconciliai-vos hoje com Deus. Assim como Jefité chamou os amonitas para a paz, vamos arrumar isso aqui na paz. Façamos a coisa certa, fiquemos em paz, não precisamos brigar, não precisamos ir para a guerra. O Senhor Deus, Ele quer que nós nos reconciliemos com Ele, não quer destruir o seu povo, não quer destruir nenhuma pessoa. Diz que Ele ama a todos, quer que todos se convertam e que todos sejam salvos. E é hoje que Ele está nos oferecendo o seu chamado de paz, assim como Jefité falou com os amonitas e os chamou a um tratado de paz. Vamos ir para a pergunta número 5 e na continuação veremos outras lições. O subtítulo é Conflito e Vitória. Pergunta número 5. O que aconteceu com os amonitas quando eles se recusaram a aceitar a mensagem de paz de Jefité? Nós vimos na última parte do versículo, na última parte do versículo da pergunta número 4, que diz assim: porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Assim como o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos ao chamado de paz de Jefité, muitos hoje não dão ouvidos ao chamado de paz que Deus faz. E nós então agora na pergunta 5 vamos ver o que aconteceu com os amonitas por não terem ouvido esse chamado de paz. Juízes capítulo 11, versículo 32 e 33 nos diz: assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então, o que aconteceu com os amonitas? Foram destruídos. Isso é uma lição também para nós, para cada homem, para cada mulher, para cada filho de Deus e para aqueles que ainda não aceitaram a sua graça. Se Deus nos fez o chamado de paz, aceitemos, não esperemos a não ouvir o chamado e depois que o Senhor venha fazer a guerra contra nós e tenhamos que ser destruídos. Como os amonitas, neste caso, não ouviram o chamado para fazer um tratado de paz e foram destruídos. Na nossa notinha nos diz: Deus é lento para a ira. Ele deu às nações perversas um tempo de provação para que pudessem se familiarizar com ele e seu caráter de acordo com a luz dada.
Foi sua condenação por se recusarem a receber a luz e escolherem seus próprios caminhos em vez dos caminhos de Deus. Escutemos bem esta palavra. Podemos até ser membros da Igreja de Deus, mas se escolhemos nossos próprios caminhos, conhecendo a verdade, tendo a luz, no lugar de escolher os caminhos de Deus, como fizeram os amonitas, seguramente que vamos ter a destruição como eles foram destruídos. Deus deu a razão pela qual ele não desapossou os cananeus imediatamente. A iniquidade dos amorreus era completa. Por meio da sua iniquidade, eles estavam gradualmente se levando ao ponto em que a paciência de Deus não poderia mais ser exercida e eles seriam exterminados, até que o ponto fosse alcançado e sua iniquidade fosse completada, a vingança de Deus seria adiada. Todas as nações tinham um período de provação. Aqueles que anulassem a lei de Deus avançariam de um grau de maldade para outro. Os filhos herdariam o espírito rebelde de seus pais e fariam pior do que seus pais antes deles, até que a ira de Deus caísse sobre eles. A punição não foi menor porque foi adiada. Interessante. Então, ou seja, o que nós vemos aqui é que Deus permitiu que esses povos fizessem a sua maldade, mas ele esperando que eles mudassem, que eles agissem de acordo com a luz que Deus foi dando, e Deus foi adiando o castigo, com misericórdia, adiando o castigo. Mas à medida que eles iam não ouvindo o seu chamado, iam cada vez se tornando pior, até chegar o momento em que a ira de Deus caiu sobre eles. Mas o interessante aqui é o que diz: a punição não foi menor porque foi adiada. Ou seja, Deus adiava o castigo, mas isso não queria dizer que a punição ia ser menor. Ao contrário, à medida que iam aumentando o pecado, o seu castigo iria aumentando, né? Então, devemos cada um de nós refletir: o que eu estou fazendo? Estou escutando o chamado de Deus? Se Deus está adiando o castigo para comigo, será que ele vai adiar para sempre? Porque a história está aí para que nós olhemos, nós vejamos e reflitamos e tomemos decisões para a nossa vida. Não porque Deus adia o castigo quer dizer que ele vai ser menor. Pergunta número 6. Que promessa Jefité fez antes da batalha vitoriosa contra os amonitas? Juízes capítulo 11, versículo 29 ao 31 nos diz: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Então, qual foi a promessa que Jefité fez antes da batalha vitoriosa contra os amonitas? Que aquilo que saísse da sua casa para recebê-lo quando ele viesse da vitória seria sacrificado ao Senhor. Vamos ler a notinha, o que nos diz? As Escrituras Sagradas ensinam que quando um voto é feito, ele deve ser cumprido. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti.
O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Isso está em Eclesiastes, na verdade, capítulo 5, versículo 4 até ao 6. E aqui nos diz também promessas dessa espécie, feitas a homens, devem ser consideradas como um compromisso obrigatório. Não serão mais sagradas e obrigatórias quando são feitas a Deus? Porventura, as promessas feitas perante o tribunal da consciência serão menos obrigatórias do que acordos escritos feitos com homens? Os nossos votos diante de Deus devem ser cumpridos. Pergunta número 7. Quando Jefté retornou da guerra com os amonitas, quem foi o primeiro a cumprimentá-lo e felicitá-lo pela vitória que o Senhor dera? Qual foi a resposta de sua filha quando soube do voto de seu pai? Juízes, capítulo 11, versículo 34 até o 36 nos diz: Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então, quando Jefté retornou da guerra com os amonitas, quem foi o primeiro a cumprimentá-lo e felicitá-lo pela vitória que o Senhor lhe dera? Foi a sua única filha. E qual foi a resposta de sua filha quando soube do voto de seu pai? Ela disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Realmente, não devemos fazer votos precipitadamente. Jefté, ele fez um voto precipitadamente e depois teve de se arrepender, mas não podia voltar mais atrás. O interessante também é que esta moça também tinha o temor do Senhor. Ela sabia que o seu pai não devia voltar atrás com o seu voto e diz: faze de mim como prometeste ao Senhor. Na última parte da nota, diz assim: há muito a aprender com a declaração de sua filha, pois ela não se opôs ao pai, mas aceitou o seu voto com resignação. Ela permaneceu virgem por toda a vida. Isso foi semelhante à aceitação de Isaque, de seu sacrifício nas mãos de seu pai Abraão, cuja ordem foi dada pelo Senhor. Então, querido amigo, querida amiga, queridos irmãos, sejamos fiéis aos nossos votos. Sejamos valorosos como Jefté. E também quando fazemos voto, não o façamos precipitadamente que depois tenhamos que nos arrepender. Mas quando fazemos algum voto, sejamos fiéis sempre ao Senhor. Vamos orar para pedir ao Senhor a sua força para ser fiéis ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta lição que nós aprendemos hoje. Dá-nos valor para cada dia estar dispostos a fazer somente a tua vontade. E quando tu nos des vitórias, que nós saibamos corresponder ao teu amor. No entanto, Senhor, ajuda-nos a não fazer votos precipitadamente, que depois tenhamos de nos arrepender.
E se alguma coisa temos prometido que não temos cumprido, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a cumprir com os votos que fazemos diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que esta lição possa ser de grande efeito na nossa vida. Amém.